Olá, meu nome é Alfredo e neste vídeo vamos provar que raiz de 2 é um número irracional. Por irracional, queremos dizer que um número não pode ser escrito como a razão entre dois números inteiros. Para provar isso, nós vamos fazer o que podemos chamar de prova por contradição. Isso significa que vamos assumir que o raiz de 2 é um número racional, chegar a uma conclusão absurda e, a partir daí, saber que ele não é racional. Certo? A gente vai ver isso em detalhes conforme nós vamos evoluindo no argumento. Certo? Então, vamos supor, certo? A gente não sabe se isso é verdade, mas vamos supor que o raiz de 2 pode ser escrito como uma fração. E, nesse caso, a e b da fração são números inteiros, mais especificamente naturais, porque como raiz de 2 é positivo, podemos supor que eles são naturais. E, além disso, vamos supor que a e b formam uma fração irredutível. Isso significa que a e b não têm fatores incomuns. E caso tivessem, a gente poderia simplesmente obter o nosso a sobre b, eliminando os seus fatores em comum. A partir disso, vamos fazer algumas manipulações e chegar à conclusão absurda, alguma conclusão absurda, como 1 igual a 0, ou que 2 é par, ou que um certo número é par e ímpar ao mesmo tempo, certo? E como a gente chegou em um absurdo, a gente sabe que a única coisa que pode estar errada é a hipótese inicial, aquilo que supomos. E nós supomos que o raiz de 2 é um número que pode ser escrito como uma fração entre números inteiros. A partir disso, chegamos a uma conclusão absurda e, portanto, concluímos que o raiz de 2 ele tem que pertencer aos números irracionais, ou seja, eles não pertencem ao que? Os números racionais. Como que nós vamos chegar a esse absurdo? Vejamos. O que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer algumas manipulações de modo a obter um absurdo. Então, tome raiz de 2 igual a sobre b, e agora fazemos o seguinte, elevamos os dois lados dessa equação ao quadrado. Nesse caso, vamos obter 2 do lado esquerdo e a ao quadrado sobre b ao quadrado do lado direito. Passando o b ao quadrado multiplicando para o lado esquerdo da equação, nós vamos obter então que 2b ao quadrado é igual a ao quadrado. Nesse caso, a gente pode perceber o seguinte, como a gente está falando de números inteiros, então o fato de que 2 vezes alguma coisa é a ao quadrado significa que a ao quadrado é um número par, certo? Se a ao quadrado é um número par, certo? Então quer dizer que a gente pode escrever a como um número par. Porque perceba o seguinte, se a for um número ímpar multiplicado por um número ímpar, ou seja, a ao quadrado, ele seria ímpar. E, portanto, a gente pode concluir que a tem que ser par. Logo, o a ele pode ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Nesse caso, 2 vezes um alfa. A gente pode dizer que é 2 vezes algum outro número inteiro. Vejam só, agora vamos substituir o 2α na equação. Então a gente vai obter 2 vezes b ao quadrado é igual a, parênteses, 2 vezes alfa ao quadrado. Isso nos dá, elevando ao quadrado, o lado direito, vamos ter 2b ao quadrado igual a 4α ao quadrado. A gente pode, nesse caso, cortar o 2, dividir, no caso, o 2 no lado esquerdo e direito, então no lado esquerdo teríamos b ao quadrado, no lado direito 4 dividido por 2 só fica 2, e agora chegamos num ponto similar ao anterior, só que agora em relação a b e o nosso número alfa, certo? Veja, como b ao quadrado é um número 2 vezes alguma coisa, então b ao quadrado é par. Então, da mesma forma, a gente pode concluir que o b tem que ser par. Afinal, se ele fosse ímpar,
ao quadrado, ele também seria ímpar, né? Um número ímpar ao quadrado continua ímpar e, portanto, B tem que ser par. Logo, B pode ser escrito como 2 vezes beta, da mesma forma que o A. Mas veja, a gente não supôs que a fração era irredutível? Nesse caso, como A é 2α e B é igual a 2 beta, isso significa que A e B têm como fator comum o número 2, certo? 2 é um número que divide tanto A quanto B. Isso significa que A sobre B não é uma fração irredutível, certo? E isso contradiz a nossa hipótese inicial, certo? A gente supôs que o nosso número raiz de 2 era um número racional e a gente sabia que, independente de que fração a gente obtivesse, a gente poderia cortar os fatores comuns e obter uma fração irredutível. Mas não é possível obter essa fração irredutível porque, ao fazer esse procedimento que nós realizamos, nós obteríamos que a fração não é irredutível. Logo, A sobre B não é irredutível e é irredutível ao mesmo tempo, o que é um absurdo. Portanto, por contradição, a nossa hipótese inicial estava incorreta. Ou seja, raiz de 2 não é um número racional e, portanto, raiz de 2 é um número irracional. Certo? Obrigado e até o próximo vídeo.